Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez, tentando colaborar com o preparo, com a preparação, a lapidação desse diamante. Eu venho gravando uma sequência de vídeos sobre procedimentos, procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo. Então estamos na fase inicial ainda. Gravei 5 vídeos curtos, esse é o 6º, e hoje a gente vai falar de um momento importante, porque se acontecer o que eu vou falar hoje, nem vai ter procedimento. Então, para que a gente aplique essas regras, a disciplina sobre o procedimento que vai ser adotado, primeiro a gente tem que ter uma ação. Para ter ação, o juiz tem que receber a denúncia ou a queixa. Mas e se o juiz rejeitar? A pergunta é, se houver uma decisão de rejeição de denúncia, de rejeição de queixa, e geralmente é uma decisão fundamentada no artigo 395 do CPP. Ou vai ser no inciso 1, a peça acusatória inepta. Ou vai ser com base no inciso 2, aquela sentença, melhor, aquela peça não preencheu os pressupostos processuais. Ou não estão presentes as condições da ação. Ou com base no inciso 3, falta justa causa para se deflagrar uma ação penal. Então, com base em uma dessas 3 situações que estão disciplinadas no artigo 395, o juiz pode rejeitar a peça acusatória e, ao rejeitar a peça acusatória, não tem ação penal. Se não tem ação penal, não tem processo, não tem procedimento. Ok? Bom, por decisão do juiz, há a rejeição da peça acusatória. Professor, dá para exemplificar? Sim. O delegado investiga, consegue descobrir que o autor daquele crime foi o Mévio. Manda esse material para o promotor faz uma petição chamada de denúncia, narrando os fatos, pedindo a condenação do Mévio nas penas do crime XYZ. O juiz pega aquilo e fala, o promotor não preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP. Então, rejeita a denúncia por inépcia da peça acusatória. Ou então, o promotor não tem legitimidade de causa, porque é um crime de ação penal privada e não um crime de ação penal pública. Logo, o promotor não é parte legítima, rejeita a peça acusatória. Ou então, o juiz pode rejeitar a peça acusatória porque falta uma condição da ação, condição genérica. Por exemplo, a falta no interesse de agir. Não há interesse de agir quando, por exemplo, não tem utilidade. Essa demanda não tem utilidade porque o crime já está prescrito. Ou então, o juiz pode rejeitar a denúncia por faltar justa causa, fundamentando no fato de que não há indícios suficientes contra o Mévio. Ou não há prova da materialidade, então não há justa causa para deflagrar uma ação penal contra o Mévio. Rejeitou a denúncia, cabe recurso? Cabe. E o recurso pode ser um ou outro. Como assim um ou outro? Pode ser um recurso de apelação, pode ser um recurso em sentido estrito. Ah, professor, quando fala pode ser, quer dizer que eu escolho o que eu quiser? É discricionário? Eu escolho qual que eu acho mais bonitinho, mais fácil? Não. Quando eu falo que pode ser, é porque há 2 situações diferentes. Se eu tenho uma ação penal proposta perante o juízo comum, da chamada vara comum, se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, o recurso que a parte interessada vai manusear é o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso 1 do CPP. Tem 5 dias para interpor recurso. Mas se por um acaso for uma ação penal perante o juizado especial criminal e o juiz rejeitar essa denúncia ou essa queixa, o recurso é a apelação. Está lá no artigo 82 da Lei 9.099, que determina que, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, caberá apelação. Então, o nosso CPP trata do recurso quando há rejeição da denúncia por um juiz da vara comum.
A lei do juizado especial trata do recurso contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa no juizado especial criminal, ok? A aula hoje não é de recursos, mas só para a gente poder complementar a informação, o recurso em sentido estrito contra aquela decisão que rejeitou a denúncia era um prazo de 5 dias. A apelação contra a decisão que rejeitou a denúncia ou a queixa lá no GCRIM é de 10 dias. Ah, professor, mas por que no juizado especial, que tende a ser mais rápido, mais célere, o prazo para recorrer é mais dilatado? Bom, é porque a apelação no CPP, o prazo também é de 5 dias, igual ao RESE, recurso em sentido estrito. Só que depois a lei determina que, interposto o recurso de apelação, a parte depois vai ser intimada para interpor as razões recursais. E as razões recursais vão ser interpostas em 8 dias, em até 8 dias. Então serão 5 mais 8, sendo que há um intervalo de tempo entre os 5 e 8. Já no juizado especial criminal, você interpõe a apelação em 10 dias, mas as razões recursais já tem que estar junto da apelação. Então você vai ter um prazo só, 10 dias, para interpor recurso e para arrazoar. Motivar, explicar por que você está insatisfeito com aquela decisão. Qual foi o ponto que o juiz errou? Você tem que explicar. Não basta impugnar, atacar, se insurgir contra a decisão. Tem que explicar aonde está o erro do juiz. E isso se chama razões recursais. A apelação perante o juizado tem que fazer tudo no mesmo prazo. Os 10 dias tem que se insurgir, ou seja, apelar, e tem que motivar, entrar com as razões, ok? No juízo comum já não é assim, você tem um prazo para se insurgir, 5 dias. Um outro prazo, quando for intimado, e aí pode passar muito tempo, para arrazoar, para motivar. Então 5 mais 8, ok? Mas só para não ficar muito nebuloso na cabeça, o recurso contra a decisão de rejeição da denúncia no juízo comum é o RESE e não a apelação. Já no juizado especial criminal, o recurso é a apelação. E agora vamos só fazer uma questão aqui. É o seguinte: cabe recurso contra a decisão que rejeita a denúncia por uma contravenção penal? Sim, cabe recurso. E se você pegar uma contravenção penal, a gente vai associar a contravenção penal a uma infração de menor potencial ofensivo. Porque a pena da contravenção penal é pequena e a própria lei dos juizados define lá no artigo 61 que são consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais. Ok? Bom, então houve uma peça acusatória, uma denúncia imputando alguém, por exemplo, a contravenção de vias de fato. Quer empurrar alguém, por exemplo. Uma coisa é eu dar um soco querendo lesionar. Outra coisa é dar um empurrão em que não há o dolo de lesionar. Tá? Se você identifica o plano na cabeça do agente de causar lesão, ainda que não cause, mas só em perceber a intenção, já está configurado o delito de lesão corporal, consumado ou tentado, caso não atinja. Mas quando alguém emprega força física sem a intenção de causar lesão, isso é uma mera contravenção de vias de fato. Então, o Névio empurrou Semprônia. Um homem empurrou a mulher, vias de fato. Aí o promotor faz uma denúncia e distribui. O juiz rejeita a denúncia. O promotor vai lá e apela, querendo que o juiz aceite a denúncia. A parte tem que arrazoar, a parte tem que atacar as razões do promotor. Porque o promotor recorre, apela. Depois o promotor vai lá e oferece as razões. A parte ré, que nem a parte ré, mas porque não tem ação penal ainda, mas o acusado, ele vai ser intimado para oferecer as contrarrazões. E qual é o prazo das contrarrazões? Ok? A gente vai discutir isso no próximo vídeo. Vai discutir também
se eu posso pensar numa contravenção penal, em que a ação penal vai ser ajuizada na vara comum e não no juizado especial. Que eu acabei de falar que a contravenção é uma infração de menor potencial, então é juizado especial. Mas eu quero fazer uma pergunta. É possível ajuizar uma ação penal por uma contravenção penal que não seja perante o juizado especial criminal, seja perante a vara comum? Porque se você diz que sim, tem diferença na questão do recurso e na questão das razões recursais e contra-razões recursais. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para que não fique muito extenso. Até a próxima. Quem gostou, dê uma clicada aí no like, se inscreva no canal, recomende para os amigos, para os inimigos também. Vamos bombar esse canal. Um abraço, fiquem com Deus.